Salve, salve, galera! Como é que vocês estão? Hoje eu tô aqui muito feliz, toda radiante, amarela, solar, porque a gente tá falando de prosperidade. Hoje é o dia da gente celebrar 2 anos da No Front Empoderamento Financeiro. E para a gente comemorar em grande estilo, resolvemos fazer uma aglomeração digital, já que a gente não tá podendo aí fazer aglomerações físicas. Eu, por mim, se a gente não tivesse corona, a gente ia fazer um grande baile com churrasco, comida, tudo que a gente tem direito, mas por conta do corona, a gente vai fazer aí essa aglomeração digital, né? E para a gente, enfim, fazer jus ao que tem sido esses 2 anos dessa plataforma incrível, eu venho hoje convidar 3 pessoas maravilhosas. A gente vai falar sobre o mundo da moda, que é um mundo que até hoje emprega milhões de pessoas, sobretudo pessoas pretas. A minha mãe foi costureira durante muitos anos e eu cresci em confecções de costura com um monte de mulheres, um monte de criança. É, eu sei costurar em reta e overlock até hoje, porque quando você aprende essas coisas na infância, você não esquece. E aí, pensando nisso, resolvi aqui trazer este time de peso. Eu vou deixar eles se apresentarem, mas eu já quero trazer eles para a roda. A gente tem com a gente hoje Thaís Farage, a gente tem Kadara e a gente tem Paulo Borges. Gente, Olá, pessoal. gratidão! Gratidão por vocês terem topado esse convite, fazer parte dessa festa. Eu queria pedir começar, né, pelo básico. Vocês podem contar para a gente quem são vocês na fila do pão, para o pessoal que está chegando aqui, querendo conhecer a discussão. É livre, quem quiser fala. As mulheres primeiro, vai lá. Vai lá, Bom, vou começar me apresentando, então. Eu sou a Tenka Dara, diretora criativa da Baobá Brasil, que é uma marca de moda afro-urbana. Eu sou de São Paulo, mas estou enraizada no Rio há 10 anos. A gente tem o nosso espaço físico em Santa Teresa, que é um bairro super charmoso do Rio. Estamos aqui em tempos de pandemia, repensando o que é a marca, como a gente vai estar no mundo, preparando para a reabertura da loja, e pensando futuros, né? Que a gente vive de criar futuros. A Baobá nasceu da minha ansiedade, que eu sou uma pessoa um pouco ansiosa. Eu procurava no mundo uma moda que me representasse, e eu não encontrava, eu resolvi fazer essa moda. Eu sou das artes, sou formada em comunicação e artes pela PUC de São Paulo, e eu sempre vi a moda com muito potencial. Para mim, moda é cultura, né? E eu sempre tentei, então, trazer a moda para esse lugar da arte, que é da onde eu sou. Então, africanidade, moda, cultura, tudo numa panela só. Eu fiz o meu caldo dessa mistura. Então, é isso. A Baobá é uma marca que está aí, que pode ser vista no Instagram. Nosso Instagram é @baobabrasil. Ali está ilustrado um pouco do nosso trabalho, essa história de 15 anos de marca. Oh, seja muito bem-vinda, Tenka. É uma honra receber você aqui. Thaís, conta pra gente quem é você na fila do pão. Oi, gente, eu sou a Thaís Farage, eu sou consultora de moda e eu acho que o que eu acho que eu faço de diferente é que desde sempre é isso, eu acho que vem desse incômodo de preciso achar um lugar na moda que me caiba e virei consultora de moda meio por acaso e virou para mim uma questão de como é que a gente pode fazer com que todo mundo se sinta com estilo, consiga falar através das próprias roupas, sem necessariamente entrar num lugar de regra, tem que comprar, tem que usar. Então, como é que a gente consegue, de fato, se expressar pela roupa? Eu tenho uma empresa, que é a Farage Inc., que eu criei justamente para conseguir ter mais gente trabalhando com consultoria de moda. Quando eu me formei consultora de moda, não tinha nenhuma única pessoa negra na minha turma. E isso foi uma coisa que eu passei a observar e não tinha ninguém nunca nos encontros de consultoria de moda. E é isso. E aí eu criei uma empresa justamente para conseguir trazer mais pessoas para a consultoria de moda, melhorar o mercado, conversar mais sobre isso.
E é isso, e sou sócia do Núcleo de Moda da Escola Madre. Seja muito bem-vinda. Thaís, quem me apresentou assim você e falou do seu trabalho foi a Lia Rizzo. A Lia, assim, parceiraça, vai estar aqui daqui a pouco. E é realmente muito, muito incrível a gente estar podendo fazer essa rede. Eu fico muito feliz, assim, da gente poder se conectar com pessoas que não estão de chapéu no rolê, já entenderam a hora do relógio, entenderam que as questões estruturantes da sociedade, a gente não consegue fugir delas, a gente precisa realmente tomar elas para si e a gente também se posicionar, entender o que a gente faz para a gente ter um futuro melhor e mais inclusivo, né? Eu estou muito feliz de estar aqui e acho que, enfim, a gente, pelo menos eu me sinto fazendo um pouquinho da minha obrigação, é só isso. É isso. Paulo, conta aí pro pessoal quem é você na fila do pão. Bom, eu adoro essa expressão na fila do pão, né? Porque eu compro pão quase todo dia. Então eu tô sempre na fila do pão, literalmente. Bom, eu sou fundador e diretor criativo de São Paulo Fashion Week, que esse ano completa 25 anos. Mas eu trabalho com moda, na verdade, já tem 37, 38 anos. Eu comecei casualmente pela moda. Eu não vim para São Paulo, eu sou do interior de São Paulo, de São José do Rio Preto. Quando eu saí de São Paulo, eu saí porque eu queria estudar para ser um cientista, trabalhar na área de ciência da computação, comércio exterior, e sempre adorei teatro, fiz teatro, sou formada em teatro. E aí amigos em comum, amigos meus e amigos da Regina Guerreiro, que era a diretora da Vogue, ela precisava de uma pessoa para trabalhar com ela, com algumas condições muito, muito, muito específicas, e eu me encaixei em todas elas. Ela não trabalhava com mulher, ela não queria que fosse alguém que o mercado da moda conhecesse, e melhor ainda que a pessoa não soubesse nada de moda, porque ela sabe e ela não ia querer ficar discutindo isso com ninguém, então eu estava com todas as condições ali. E eu fiquei apaixonado por ela, né? Foi uma pessoa que me apaixonei imediatamente. E aí eu comecei na moda e as coisas foram acontecendo. Eu nunca planejei que o São Paulo Fashion Week fosse aonde foi, que pudesse alcançar o mundo inteiro, que tivesse a relevância que construiu e que hoje a gente está aí, não de hoje, mas há muito tempo, mergulhado para poder aplicar todas as necessidades de mudanças. O São Paulo Fashion Week tem coisas muito especiais, sabe? Assim, foi a primeira semana de moda no mundo a transmitir um desfile ao vivo pela internet desde 2001. O mundo da moda era absolutamente contra essa dispersão da imagem, por razões muito claras, né? Eles precisavam conter a informação para comercializar essa informação, e nós precisávamos expor essa informação para criar um mercado de moda no país. O Brasil do tamanho que é, de dimensão continental, com um processo e uma estrutura de educação muito duvidosa, e a gente, como é que você ia criar mercado? Como é que você ia dar protagonismo para as pessoas da moda se a população, de uma maneira geral, que no fim do dia quem pode consumir, quem pode fazer, não soubesse? O São Paulo Fashion Week foi o primeiro a trabalhar a sustentabilidade em 2006, a gente fala de sustentabilidade, carbono zero. Desde 2006, a gente já plantou uma pequena floresta na Mata Atlântica. A Meg, que nós lançamos, ela já nasceu carbon free. A gente trabalha diversidade social, diversidade de gênero. E eu acho maravilhoso que tudo isso esteja acontecendo no mundo, porque olha a gente aqui, né? Se falando, conectado, podendo, como você falou, criar uma turma aí para melhorar ainda mais os processos e fazer com que as mudanças que são mais do que necessárias, elas aconteçam. Falo demais, me cortem. Relaxa, seja muito bem-vindo. Eu chamei essa conversa porque eu realmente acho que a palavra que a gente precisa ter na mente neste momento da pandemia é a questão da empatia. Aconteceu alguma coisa nos últimos anos do Brasil que criou-se uma polarização irracional
e que dificulta muito o debate de problemas muito sérios e estruturais, né? Então, parece que você defender direitos básicos de cidadania te coloca no lugar de comunista, petista, não sei o que lá, e a gente não está falando de nada disso, a gente está falando sobre como construir uma sociedade melhor, como construir um mundo melhor para o momento que a gente vive. E aí tem uma coisa que é muito importante dentro dessa construção de empatia, que é a gente sair dessa ideia de que só pessoas negras têm a ver com a questão racial, que a questão racial e do racismo é um problema só de pessoas negras, que a questão da homofobia é um problema só de pessoas LGBTs, que a questão da transexualidade é um problema só de mulheres trans, homens trans. Não é assim, né? Quando a gente vive em sociedade, a gente realmente precisa ter empatia e entender que essas lutas estruturais, elas afetam a nossa vida, quer a gente se importe com elas ou não, né? E aí eu queria ouvir de vocês um pouco assim, como que isso se desenvolveu ao longo da vida de vocês? Acho que cada um aqui tem uma trajetória, um background e está atuando em uma frente. Mas eu queria entender um pouco como é que vocês veem essa questão da responsabilidade por questões sociais que hoje já não podem mais ser varridas para debaixo do tapete. Então, assim, hoje em dia, em 2020, as empresas transfóbicas, as empresas racistas, elas vão ser cobradas, né? A gente está numa era onde a cobrança ela vem mesmo. Como é que vocês veem isso? E, sobretudo, essa questão de que você não precisa ser negro para lutar contra o racismo, você não precisa ser LGBT para lutar contra a homofobia. Existe um negócio chamado protagonismo, existe um negócio chamado lugar de fala, mas isso não impede da gente se responsabilizar por coisas de uma sociedade que a gente está inserido também, né? A gente não consegue viver numa bolha, se fechar na nossa casa. Thaís tem filhos, eles devem vir com perguntas todos os dias. A gente não consegue se fechar numa bolha, a gente vive em sociedade e a gente precisa exercitar empatia. Como é que vocês têm visto isso dentro das atuações de vocês? Bom, eu vou começar falando um pouquinho. Eu sinto que mais do que empatia é responsabilidade mesmo. Entender que é isso, assim, a gente vive em sociedade, temos problemas estruturais, precisamos, e quanto mais privilégio tem, mais responsabilidade você tem também. Então, é isso, assim, eu sou uma mulher branca, hétero, cis, então eu penso muito sobre isso, e isso de alguma forma virou, mas eu tenho muito cuidado de falar sobre isso, porque nunca foi, por exemplo, a gente nunca vende a Farage Inc., que é a minha empresa, como com esse discurso, sabe? Tipo, a Farage Inc. é uma empresa inclusiva, porque é mais que obrigação, não acho que isso tem que ser a nossa bandeira, sabe? O que a gente sempre fala é que a gente faz uma consultoria de modo subversivo, que tem muito mais a ver com não topar as regras do que inclusão, não tem nada de subversão, né? Tem de responsabilidade. Mas é uma coisa que bate muito para mim, assim, que eu fico atento o tempo inteiro e que eu me coloco no lugar de tomar bronca, às vezes. Então, a gente tem uma equipe que é mais de 50% de pessoas negras, então isso, assim, elas falam, e basicamente mulheres, então elas também dizem o que caminho a gente devia estar tomando, e eu ouço, eu acho que é um pouco esse o lugar, sabe, de se colocar também no desconfortável, porque muitas vezes é abrir mão de coisas que eu sempre acreditei, que eu sempre falei, que eu sempre fiz, que eu sempre tive certeza, então também de se propor estar eternamente nesse lugar de desconforto para mudar e melhorar, e eu não acredito que dê mais para a gente viver não só uma moda, mas um mundo que não esteja se repensando. E eu coloco nesse lugar, assim, é a nossa responsabilidade. E, enfim, eu acho que é o começo de uma caminhada, sabe? Eu acho que não tá bom ainda, mas estamos aqui disponíveis para melhorar, já é um caminho, né? Eu gosto muito de uma frase da Angela Davis que fala que liberdade é uma luta constante, né? Se a gente pensar na nossa situação 100 anos atrás, 1920, como é que as mulheres eram tratadas na economia, como é que os negros eram tratados na economia. Então, realmente, a gente está fazendo a parte de uma longa jornada que não começa e nem termina hoje, né? Tenka, você ia falar. Bom, eu nasci dentro do movimento negro.
Então, eu já venho com esse background, assim, e não tenho muito como fugir, e optei por não fugir desse caminho. Eu me digo continuista, porque, enfim, eu acredito muito no caminho que essa geração dos meus pais vem abrindo e a gente segue. Eu acho que é um caminho é uma luta por igualdade, né? A luta racial. Então, eu acredito nisso, num mundo onde a gente possa viver a nossa diferença com direitos iguais. A Baobá já nasce com princípios sociais, porque eu venho dessa trajetória, e o que eu vejo é que a gente tem conquistado muitas coisas, a gente realmente tem um caminho que foi percorrido, e essa trajetória ela tem que ser levada em consideração, mas a gente tem muita coisa para mudar, hein? E essa mudança tem muito a ver com essa empatia da qual você fala, Gabi. Porque a gente entender que o racismo é um problema coletivo e que ele tem que ser encarado coletivamente é um novo passo. É quando a gente realmente entra numa fase de resolução dessa questão, porque a gente identificou que tem um problema, a gente identificou que esse problema não pertence a um grupo, não pertence a grupos isolados, isso é um problema coletivo. E agora, como que a gente encara isso de mãos dadas, né? Levando em consideração todas as diferenças, porque eu vou ser protagonista na luta racial, mas os aliados, eles são muito importantes, né? Esses aliados, a compreensão dos aliados de que eles têm um papel que é fundamental, porque tem gente que vai ouvir o Paulo e não vai me ouvir. Então, o Paulo se posicionar é muito importante, se ele veste essa camisa, né? E a Thaís se posicionar e criar uma empresa que pensa nisso, né, que traz essa reflexão dentro do trabalho, dentro do cotidiano. Então, é esse trabalho de deslocamento que a gente tem que fazer agora. Eu, para dialogar sobre racismo com pessoas brancas, eu tenho que me deslocar, porque eu vou ter que transpor o meu discurso, eu vou ter que abrir mão de coisas, de paradigmas que são fortes dentro de mim também. E às vezes a gente tem um ranço, uma raiva, fala, cara, eu não quero repetir uma coisa que para mim parece tão óbvia, mas a gente vai ter que repetir, a gente vai ter que ser didático, a gente vai ter que ser empático, fala, cara, essa pessoa, ela não foi criada para pensar sobre isso, ela foi educada para acreditar que pessoas brancas são melhores do que pessoas negras, e isso é o mundo. E a gente vai ter que encarar isso e desconstruir isso coletivamente. E eu vou ter que ter uma paciência do caramba, e assim, acho que os aliados têm que ter essa escuta de qual a Thaís fala, que vão tomar bronca, vão tomar dura, falar, cara, como que hoje você não se ligou que não dá para você querer falar no meu lugar, não dá para você querer ser o meu porta-voz, eu sou uma pessoa inteligente, competente, e eu estou aqui pronta para falar sobre mim. Você tem que, nesse lugar, ter muita escuta e ter uma disposição que é a disposição de quem quer mudar o mundo. Não é fácil propor um mundo novo, não é fácil propor um novo caminho. Coletivamente isso se torna um pouquinho melhor, né? Mas individualmente é uma missão impossível, né? Para mim... Bora lá, como é que você está vendo essa questão, Paulo? Bom, obviamente muito tocado. Eu tenho uma história minha, e aí é minha história, né? O meu lugar de ouvir, de escutar, de me sensibilizar, de acreditar, e eu sempre tive, né? Talvez pela minha formação familiar, eu não cresci enxergando as pessoas de forma diferente. A minha família, né, meus pais, ninguém cresceu encontrando diferenças nas pessoas, sejam elas por uma questão de cor, por uma questão social, né, no sentido econômico, e isso, sem dúvida, eu falo que é a minha herança. Né? Meus pais não foram ricos, eu não tive herança econômica, tudo que eu fiz eu trouxe e construí por crenças minhas.
Sem dúvida, a moda tem uma responsabilidade enorme, enorme. Talvez ela tenha mais responsabilidade do ponto de vista de impactos e impressões, porque a moda lida com a estima das pessoas, com a imagem das pessoas. Moda é, por si, um elemento de construir imagens, certas ou erradas, boas ou não, não importa. A moda constrói imagens, né? Quem trabalha com criatividade, não aí para além da moda, eu sempre falo essa questão de para ir além da moda, mas quem trabalha com imagem, quem constrói a criatividade, quem tem a criatividade como um elemento de emoção, de visão, de encantamento, tem muito mais responsabilidade, né? Porque conecta as pessoas, né? Ou desconecta as pessoas, né? Afasta ou atrai, né? E essa questão da afetividade, essa questão de você, no caso eu, né? Eu entender o meu lugar de escuta, o meu lugar de privilégio, o meu lugar de homem branco, cis, né? São tantas as questões hoje que a gente tem que pensar. Verdade, eu tenho 58, né? Quando eu tinha 20, ou você era homem ou você era viado, ou você era uma mulher ou você era uma vadia, né? Não tinha tantas nuances que se faziam entender. Não que elas não existissem, né? Elas estavam aí. Para vocês terem uma noção de quando eu falo do meu espaço de criação ser tão libertário, eu nunca tive problema e nenhum tipo de bullying por ser gay. Então as pessoas falam assim, você já teve bullying na criança? Não. E eu trabalhei uma época, quando eu cheguei em São Paulo com 18 anos, eu fui trabalhar na área de ciência da computação, eu trabalhava numa sala com 400 homens à noite e tinha, sei lá, 15, 20 gays. O único gay que as pessoas não iam lá fazer bullying era comigo, né? E não é porque eu tinha uma luva de boxe na mão ou qualquer coisa assim. Para mim, eu sempre trouxe isso tudo com uma questão natural. Sem dúvida nenhuma, com todas as questões que a gente tem que levantar de discussão no mundo, as questões de diversidade, aí todas elas num ambiente, e sem dúvida nenhuma a questão da diversidade racial é a mais urgente de ser tratada. Porque não que as diversidades sexuais, de gênero, sociais, elas não estejam aí, elas só se embolam. Mas eu penso que nós, brancos, no mundo, na história do mundo, tem uma dívida com a raça negra, com o povo negro, e no nosso caso ainda também com o povo indígena, que é a nossa origem, né? Ontem eu estava ouvindo uma entrevista e sobre essa questão que está acontecendo hoje da Amazônia, dos povos indígenas, já na questão da pandemia, para além de outras questões, e aí o especialista citou como na Colômbia eles educam as pessoas, a história, a educação, né? Ela vai, fala de todo o traço pré-colombiano, de toda a cultura indígena colombiana, e aí fala, agora chegaram os espanhóis. A gente não começa com a nossa origem na hora que ensina história na escola, né? É sempre um viés quase inexplicável, né? A questão do tráfico de negros é só quase como se não fosse com a gente. Então, tem uma questão da educação que eu sempre falo, tudo começa e para na educação, né? A gente tem um problema seríssimo de educação, de falta de educação. Mas não adianta a gente também ficar reclamando hoje de falta de educação, a gente tem que lutar por ela. Mas a minha responsabilidade, né? És responsável por aquilo que cativas, né? A minha responsabilidade, aquilo que eu cativei, é muito grande hoje, com todas essas questões que são muito sensíveis. A questão
do negro na moda, a questão dos gêneros na moda, e eu fiz muita coisa, nós fizemos, enquanto São Paulo Fashion Week, muita coisa, e parece que olhando para trás, na linha do tempo, é pouco. E aí eu também pensei, não é que é pouco, é que a gente fez muita coisa nos últimos 30 anos no país, só que nós, eu não sei nem dizer o que eu sou, de esquerda, ativista, eu não sou de partido nenhum, eu sou ativista, eu sou uma pessoa ativista humana, né? A gente estava com o inimigo dormindo, sabe? Então parece que a gente não fez nada agora, e a gente fez sim. Não fez tudo o que devia? Não fez. Mas a gente deixou o inimigo acordar. Então é muito importante todo mundo entender que vai ser mais difícil, vai ser mais necessário, vai ser mais urgente, mas a gente tem um inimigo acordado. Esse inimigo branco, que é centralizador, de uma elite secular, que ainda maneja o poder e o dinheiro no mundo inteiro. Eu não estou falando do Brasil, eu estou falando de tudo. Né? O acaso do Brasil, ele está só repetindo coisas que estão acontecendo na Inglaterra, na Alemanha, na França, nos Estados Unidos, nas economias dos tais primeiros mundos e ricos, das economias do velho mundo e não ricos. A gente tem que enfrentar uma quantidade de seres humanos que são difíceis, que não aceitam que as pessoas têm que ser iguais, não aceitam que todas as pessoas têm que estar no mesmo espaço, que elas têm os mesmos direitos, que como já foi dito aqui, eu não tenho que explicar nada de ninguém, a pessoa tem que estar no seu lugar de protagonista falando sobre isso, né? Enfim, eu vou falar muito, gente, me interrompa, porque eu não paro. Não, é muito importante, assim, a gente entender isso que você trouxe, né? Existe um contexto que é um contexto internacional de avanço do conservadorismo. A gente não está falando só do Brasil, a gente está falando de diversas expressões no mundo de um conservadorismo supremacista, burro, conservador, antigo, antiquado, que não consegue, e que está desesperado com esse novo mundo. E aí eu não estou falando da pandemia, mas estou falando de um mundo onde as mulheres estão no front, onde os negros estão no front, onde as trans estão no front. Tem um conservadorismo que está em pânico com essas mudanças no mundo, né? Mas mudanças não é burro, essas. Não, viu? Hã? Não é burro, não. Não é burro, não. Essa gente não é burra, não. Mas está em pânico. De burro, está em pânico, está raivoso, a gente acordou o inimigo, sabe? A gente estava lá achando que as mulheres, a diversidade, os negros se protagonizando, como de fato tem que ser, sem nenhum tipo de propaganda sobre isso, de repente falou, opa, peraí, não vai ser assim não, sabe? E aí, o inimigo acordou raivoso. Raivoso. Eu tenho uma amiga que ela fala uma coisa que eu acho muito maravilhosa e que eu acho muito legal de falar aqui, é que a gente, e aí falando por mim e o meu universo, assim, que tem muito privilégio, a gente não pode ser militância cansada. A gente não pode ser tipo, ai, tá muito difícil, gente, tipo, não dá. Infelizmente, assim, tem muito privilégio, surfou muitas ondas, deu tudo muito certo, as coisas, de maneira geral, né? Por mais que eu seja mulher e reconheça muito machismo, mas é muito privilégio, né? Então, assim, não dá pra ser essa militância, tipo, ai, tá muito difícil. Não, tá difícil, mas vai ter que lutar. E é isso, descansa, dorme, respira, medita, se recompõe e volta. Porque se tá difícil pra gente, imagina para quem não pode parar de militar, né? Teve uma conversa essa semana na escola do meu filho, a gente cobrando da escola atitudes mais antirracistas, e aí uma mãe branca falou uma coisa horrorosa, e aí uma mãe negra respondeu uma coisa que eu vou falar para sempre, citando, que ela disse... Ela falou, é muito confortável você poder escolher não pensar nisso agora. Eu não posso. Eu não posso trocar meu filho de escola todo ano, então eu preciso que a escola mude. Então eu acho que é isso, sabe? Não dá para ser assim, agora tá muito difícil para mim, ano que vem eu volto a pensar, não, gata, não vai dar.
vai ter que pensar, sabe? Vai ter que se esforçar todo dia, mesmo que isso seja difícil, mas eu acho que essa é a parte do privilégio que as pessoas brancas precisam se repensar com urgência, sabe? Assim, é todo dia. E não é, assim, é mais que essa obrigação, sabe? Não tá fazendo nada, tá fazendo pouco ainda. Se fizer todo dia, ainda vai ter mais para fazer, sabe? E tem uma coisa disso que o Paulo trouxe sobre esse acordar, esse despertar do conservadorismo. Eu acho muito louca a capacidade que o conservadorismo tem de se articular, sabe? Eles conseguem se juntar, o ódio ao pobre, o ódio ao negro, o ódio às gays, eles conseguem se juntar e ter realmente uma identidade e fazer eles parecerem ter um tamanho que eles não têm. E Mas isso é aí, o perigo. Isso é o perigo. Isso se que é chama a fascismo. propaganda, né? Isso é Exato, fascismo, a sabe? Isso propaganda aí é uma fascista. inteligência fascista, estruturada, pensada, sabe? Não tem nada de loucura o que a gente vê. Não tem nada de idiotice o que a gente vê. Não tem nada de sabe? É tudo pensado, É um sabe? projeto, né? É um projeto super Porque tem gente antigo. que quer ouvir isso, e ao ouvir essas besteiras, fala, puxa, agora é isso aí, agora tá comigo, sabe? Não tem nada de burro, não. É tudo. E a Muito história calculado. mostra, a história mostra, é só voltar na história, e eles repetem frases, eles repetem slogans, eles repetem citações, é de propósito. E eles É usam muito muito a imagem perigoso. para criar essa propaganda, né? Sim, Eu acho sim. que assim, uma coisa que eu fico muito pensando é como eles são bons de propaganda, porque na prática a gente é a maioria. Se você pega mulheres negras e as gays nesse país, é a maioria da população. O homem Bom, se branco, você cis, acrescentar os pobres, então. Mas então, é a mas tem um maioria, né? problema de conhecimento, né, gente? Porque tem muita mulher que não se. É isso, né? Simone de Beauvoir, a gente não nasce mulher, se torna. Então também tem muita mulher que não entrou nessa conversa, assim, que não tá. Nossa, gente, quantas discussões eu tive em 2018 e argumentações com mulheres sobre afirmações machistas, sobre eleição e voto, e de falar, gente, mas não é possível. Ah, mas é brincadeira, que brincadeira, sabe? Não. Enfim, eu acho que é muito difícil e acho que. Mas é isso, eu acho que é uma tendência do mundo e a gente não pode esmorecer, sabe? Porque eles não Mas vão. eu acho Eles estão indo, então a gente importante, tem que ser também. eu acho que é importante a gente identificar que tem uma guerra declarada, assim, contra esses grupos diversos. E é muito importante na guerra a gente ter estratégia, né? A gente está falando de gente com muito poder, com poder que é antigo, poder bélico, inclusive. Então, qual vai ser a nossa estratégia de luta? Porque eu não posso botar o meu corpo em risco. Tem muita coisa que depende da minha vida. Assim. Tenho as minhas filhas, primeiro, uma coisa que está aqui do lado, e depois toda uma cadeia de pessoas que acreditam no meu papel e na importância de eu estar aqui viva, né? Então, qual vai ser a nossa estratégia de luta? Eu acho que a primeira estratégia nessa guerra é a gente identificar quem é inimigo. E aí eu entender que meu inimigo não é qualquer pessoa branca, já é super importante. Entender quem são as pessoas brancas aliadas, que vão fazer muita diferença nessa guerra, é muito importante. Então, essa estratégia, eu acho que a gente só consegue desenvolver também coletivamente. Porque senão a gente não sabe quem é o nosso exército, a gente não tem como lutar. A gente só se sente enfraquecido e perdendo espaço, quando a gente, na verdade, é a maioria, a gente tem uma luta ganha. Se a gente tiver organização e capacidade de se enredar, o grande medo dessa galera é que eles sabem que eles já perderam, porque eles são a minoria no mundo. Eles são a minoria no mundo. Mas Eles são sabem tão que se a gente hábeis, pular né? São junto no tão mesmo momento, a hábeis. terra treme. São muito São. hábeis para a destruição. Né? A história mostra isso. Eu acho que a gente, sem dúvida, está num outro momento de mundo e pela primeira vez eu vejo a tecnologia se humanizar. Né? E eu acho que isso tem muito a ver com essa condição de tempo de mundo, de vírus e de tecnologia. Porque não tem nada no mundo de novo sendo refletido, podendo ser discutido,
sendo estremecido, que já não tivesse sendo discutido aí há 100 anos, 50 anos, 20 anos, 15 anos. O ponto é que o vírus nos colocou numa situação única no mundo, nunca houve isso na humanidade, de você ter todo mundo, em todos os lugares do mundo, atentos à mesma questão. Né? Esse é o ponto positivo. Imagina essa pandemia, há 10 anos atrás, a gente não ia estar aqui refletindo, a gente não ia estar aqui podendo trocar essa angústia, poder organizar essa luta, né? Fortalecer. Eu tenho dito muito isso, que a gente tem que se fortalecer a partir das nossas fragilidades. Não é hora de eu dizer para você aquilo que eu sou bom, é hora de eu dizer aquilo que eu preciso. E poder encontrar no outro o que o outro pode me dar e o que eu posso dar para o outro. Criar essa rede de proteção, sabe? E é aí que a gente vai crescer. Trocar as vulnerabilidades. Eu tenho feito isso com marcas, com as pessoas que fazem parte da moda em torno do São Paulo Fashion Week. A gente tem tido muitas conversas, e conversas que servem só para acalmar o coração, conversas que servem para abrir a percepção, conversas que efetivamente resultam em alguma ação, né? E a tecnologia se humanizou. Isso é maravilhoso, né? É isso. E pensando assim nesse futuro, né? No que a gente faz, mais do que o que fizeram com a gente, o que a gente faz com o que a gente tem em mãos, né? A gente está usando, né, as ferramentas que a gente tem para a gente se conectar. Eu queria ouvir um pouco o olhar de vocês para o mundo da moda, indústria, enquanto indústria, assim, que é uma indústria que gira muito dinheiro, que emprega muita gente, mas que foi impactada por essa crise, como todos os mercados no Brasil, né, e no mundo. Eu queria ouvir de vocês, assim, como que vocês estão vendo esse futuro do mercado da moda? O que não tem mais espaço para o mercado da moda pós-pandemia e o que não pode faltar mais, assim? Como que vocês estão vendo isso? Eu não sei se eu começo, que eu falaria muito, ou se eu vou mais para o meio, para o finalzinho. Pode falar, já pegou o Mark, já. Eu vou falar assim, só por um aspecto para a gente poder ir discutindo, senão é ruim. Bom, a moda ainda é uma das 3 maiores indústrias do país. É importante que se reconheça isso. Nós mesmos, enquanto brasileiros, a gente colocou a moda num lugar mais frívolo, mais descartável, mais inútil. Isso não é de agora. Quando a família portuguesa chegou no Brasil, o reino chegou no Brasil e a capital virou a capital do reino aqui, a gente começou a ter indústria têxtil para poder fazer tecidos bons para serem para o povo usar, porque só a corte podia comprar tecidos bons. E aí a gente começou a fazer tecidos muito bons. Só que aí, por uma questão comercial, o Brasil, a Portugal não podia deixar que o Brasil consumisse tecidos bons aqui, porque o mercado, o câmbio, tinha que, para fortalecer a economia de Portugal, o Brasil tinha que consumir tecido da Inglaterra. Então a dona Maria Louca mandou fechar as nossas indústrias têxteis. Então já é histórico esse descaso com o nosso talento e nossa vocação para a questão da moda. Durante muito tempo, o Brasil foi uma economia fechada. Então, eu cresci numa ditadura e economia fechada e um país hiperinflacionado. Então, no início dos anos 90, a gente abre a economia, a gente começa a viver uma democracia e a gente começa a entender o valor do dinheiro, e isso é uma questão tão forte sua, Gabriela. O que, de fato, ocorreu é a oportunidade da gente conectar um Brasil criativo e produtivo que já existia. Era muito improvável ter uma semana de moda no Brasil, porque as pessoas não acreditavam, a imprensa não acreditava, porque para a gente bom era o que viesse de fora. Não é só roupa, pasta de dente, sabonete, tênis, tudo isso era mais bacana, o de fora. Então a gente foi educado durante muito tempo para não dar valor ao nosso produto. Bom, teve o boom, a abertura, mercado, a moda, todo mundo
conseguiu se protagonizar, e aí o mundo se globalizou de novo, e aí entrou o fast fashion, entrou o valor do produto de marca internacional, e aí a gente começou a esquecer de novo, porque durante... Eu vou só citar para passar a bola para vocês o seguinte, quando a gente estava lá em 2000, São Paulo Fashion Week começou em 96, o Fito Ervas Fashion em 93, eu comecei com moda em 84. Nos anos 2000, a imprensa ainda preferia, a imprensa grande imprensa, né, a televisão, que é feita para levar a informação para todo mundo, e os jornais que não falavam antes de moda, mas já falavam de moda, todo mundo dizia, isso aí moda é loucura, isso é loucura, isso aí não é roupa, não é moda, isso é só uma loucura. Então, no momento em que a gente teve a primeira grande oportunidade de criar a nossa loucura criativa, a própria imprensa que dominava o mercado dizia, não, isso não é moda, isso é só loucurinha. Então, de novo, a gente perdeu uma oportunidade de educar o brasileiro em escala para a criatividade e a identidade brasileira. Né? Aí, agora a gente está numa crise e uma grande oportunidade novamente, aonde eu vejo todo mundo perceber a importância do produto brasileiro. E aí eu digo, o produto brasileiro não é só a... Ixi, travou aqui? No meio da fala. No meio, travou ele, né? Eu vou tirar ele aqui. Ele não voltou ainda. Alô? Oi, voltou. Oi? Caiu sua imagem, parou no meio Alô, alô, da alô? fala. A gente Paulo? está sem energia? Eu estou fora, estou dentro. Pronto, tá dentro, tá dentro. Tá aqui. Você Oi. só caiu. Desligou. Caí, mas voltei. Voltou. Continua. Deve ter sido energia aqui. A gente está de novo num momento em que as pessoas entendem a necessidade do produto brasileiro, mas elas não entendem o que é um produto brasileiro. Porque elas querem comprar matéria-prima fora, a gente mandou a nossa indústria para fora, a gente não tem mais tantas indústrias que fazem tantos tecidos, apesar de que a gente deveria valorizar o algodão brasileiro, nós ainda somos uma das maiores indústrias do algodão no mundo. Então, uma coisa é você refletir, a outra coisa é você processar. Eu acho que falta um processo importante de reflexão sobre o que é a nossa indústria, como que ela fica, porque ela vai viver, ela vai sobreviver e ela só está se transformando mais uma vez. Nossa, você citou assim tantos pontos importantes, né? Porque a gente está num desgoverno que não olha para a riqueza de possibilidades que a gente tem no Brasil. Não. A gente tem condições de ter uma indústria têxtil assim gigantesca, feitos os investimentos necessários, né? Mas a negligência que existe em torno desse setor é também muito absurda. Quero ouvir vocês, meninas. Como é que vocês estão vendo? Quer falar, Thaís, ou falo eu? Pode começar. Bom, eu fiz uma opção que também tem a ver com a dimensão que a gente tem, que é por fazer uma moda, por fazer slow fashion. A gente é uma marca de mãos, onde tem muitas mãos postas mesmo. A gente optou por um caminho que é da menor escala, a gente não trabalha com a ideia de coleção semestral, trimestral, a gente trabalha com a ideia de campanha. E essas campanhas podem durar 2 anos. E a gente vai mudando, incluindo peças nessa produção que giram em torno de um tema, que é um tema que para a gente é uma urgência. Isso é um caminho que a gente escolheu e que eu acho que outras marcas têm feito esse caminho, que é pensar uma moda menos efêmera, pensar em produzir coisas menos descartáveis, coisas que duram no tempo. Baobá é uma árvore africana que vive 6.000 anos até. E eu botei esse nome pensando nisso, pensando na qualidade da moda que eu gostaria de fazer. Que é uma moda que tem mais a ver com a cultura mesmo, né? Com o que a gente quer imprimir no mundo. E acho que, assim, a minha parte, o meu papel um pouco é
dar essa dimensão para a moda, que às vezes a moda é esvaziada, e eu acho que a moda é muito potente. A moda, ela é um instrumento de transformação, de construção do imaginário, né? A imagem que a gente constrói, ela povoa o imaginário das pessoas. E isso muda paradigmas. A gente sonha com o mundo que a gente vê, a gente sonha com as imagens que a gente conhece. Então, construir a partir da moda outras referências é um caminho que, enfim, eu acho que é o caminho é a minha escolha de caminho. Então, acho que essa é uma contribuição pequena. E aí, pensar em toda a estrutura que está por trás da roupa que eu visto, com esse cuidado, é um segundo passo, né? Eu acho que a gente funciona muito como exemplo, acredito muito na força do exemplo. Pensar numa cadeia produtiva que é solidária, que tem essa empatia, que é responsável e tem essa empatia na prática, né? Pensar em modelos que são horizontais, em olhar as pessoas e falar do que a pessoa que trabalha do meu lado precisa, é um pouco da minha contribuição. A gente tem uma equipe que é basicamente feminina. A Baobá hoje tem uma equipe de mais ou menos 20 pessoas que orbitam e que trabalham mesmo dentro da empresa, uma maioria de mulheres, que se veem enxergadas e que se veem importantes porque elas não estão produzindo, porque elas não são máquinas, elas são pessoas, e elas são vistas como pessoas, e isso muda todas as relações. E muda o sentido da roupa que a gente veste, que a gente oferece para as pessoas também. Então, pensar propostas que sejam mais humanas, desde onde a gente estiver, não importa se eu sou uma empresária na moda, ou se eu sou, enfim, produtora, se eu organizo um mega evento de moda, desde onde a gente está, acho que a gente tem que pensar como a gente estabelece as relações e como a gente difunde as ideias que a gente quer para o mundo, na prática, né? Porque senão fica todo mundo com um discurso super lindo, super, né, porque a inclusão e não sei o quê, e na prática isso não tá. Então, acho que observar desde aqui, do primeiro passo, né, onde a gente começa a fazer, desde onde eu vou comprar o meu algodão, né, até quanto eu vou pagar para minha costureira, aí já está uma chave para transformação, né? Se a gente começa a mudança nos nossos hábitos mesmo, e no nosso olhar para o outro, e para as necessidades do outro. É isso, gratidão, Tenka. Realmente, se todo mundo já fizesse esse trabalho, a gente estaria num outro lugar. O problema é realmente a gente sempre estar jogando o problema para tarefa de todo mundo é tarefa de ninguém, né? E aí a gente joga para o mundo e ninguém toma para si. Então, realmente, essa atuação, esse cuidado é muito importante para a gente conseguir construir uma outra narrativa, né? E você, Thaís, como é que você está vendo assim, esse novo mundo da moda? É novo, não é velho? Eu tenho muita dificuldade. Eu tenho muita dificuldade. Sempre me perguntam o que eu acho, como é que vai ser essas mudanças. Eu tenho muita dificuldade de responder, eu não sei. Eu acho que a gente está vivendo uma coisa que ninguém nunca viveu, é tudo muito novo e a gente ainda não sabe como acaba, assim, né? A gente ainda está no auge aqui no Brasil, então eu não tenho a menor ideia, assim, mas eu acho que algumas coisas, alguns pensamentos que eu queria trazer, assim, eu acho que como consultora de moda, muito da nossa responsabilidade é educar as pessoas, então também é educar as pessoas que passam pela gente de consumir melhor, o que é consumir melhor, entender sobre os tecidos, de onde vem o que você comprou, o que é a sua, enfim, o que apoia. A gente acredita muito nisso, a gente fala muito nisso, e na Faragem que a gente tem o maior cuidado do planeta de com quais marcas a gente se associa. Então, às vezes, eu até preciso consumir em alguma marca específica, mas eu não faço publicidade, não me associo, não... Eu já tive várias oportunidades, por exemplo,
político, assim, de vestir político, que é uma coisa que eu adoro. Eu só visto se for uma pessoa em quem eu votaria. A gente tem toda uma construção mesmo Difícil hoje, né? Pois é, eu tenho uma lista pequena de quem eu tenho. Nossa! É isso. E é uma habilidade. Mas eu acho importante, eu acredito muito na moda como comunicação, eu acredito mesmo, assim, acho que a moda, ela tem esse papel de... Ela fala com todo mundo e ela fala muito rápido, sabe? É só a chance de, às vezes, se expressar sem, quando não te dão uma oportunidade de falar. E a moda entrega isso. Eu sempre, quando começo... e eu vivi muito assim, eu vim de cinema, então eu vivi muito o momento onde todo mundo falava que moda era burro, frívolo, todo esse discurso. E eu sempre, para mim, tem uma frase, é assim, gente, não fosse moda, não tinha tido nem Revolução Industrial, meu amor. Um beijo, sabe? Não tem, tipo, não vou nem discutir, essa discussão é, tipo, tão sem sentido. Mas outra coisa que eu acho legal de falar, acho muito importante a gente se conscientizar como indivíduo, mas acho muito importante a gente cobrar políticas que façam que o mercado da moda tenha lei. Então, assim, não pode ter... sabe, a gente não pode responsabilizar também só as pessoas físicas. Só o indivíduo que consome é muito difícil, gente. E, assim, trabalhando direto com pessoas, a gente faz muito curso online, eu tenho muito essa ansiedade de conseguir falar com o maior número de pessoas possível e não ficar só no 1 a 1. E aí, trabalhando com muita gente, estando no Instagram, falando muito com as pessoas, é muito difícil você virar para uma pessoa, por exemplo, uma mulher gorda, que nunca teve onde comprar roupa, nunca serviu nada nela, e falar que ela não vai comprar agora no fast fashion, quando muitas vezes é onde tem o tamanho dela e o que ela pode pagar. Então, o que é comprar bem para essa pessoa? A gente precisa fazer esse recorte, sabe? Não dá para ser a mesma regra para todo mundo, o mesmo jeito de comprar bem para todo mundo. E mais do que isso, eu realmente acredito que a gente precisa de lei, sabe? Que as marcas são as pessoas jurídicas, elas são responsáveis pela cadeia, elas precisam ser responsabilizadas por ter trabalho análogo ao escravo, por poluir demais, e não só a pessoa que consome no final, sabe? É muita responsabilidade para o consumidor, assim, por mais que eu acredite, e eu acho que sim, a gente precisa ter essa responsabilidade, mas eu não acho que só isso muda a cadeia. Então, eu acho que paralelo a isso, não abandonar, mas paralelo à nossa responsabilidade individual, a gente tem que cobrar políticas que olhem para a moda e entendam a gente como uma indústria que precisa, de fato, ser regulamentada. E eu não sei, assim, o que vai acontecer, mas eu sou uma pessoa muito otimista no sentido de que as mudanças, de alguma maneira, sempre fazem as pessoas se mexerem, se repensarem, serem mais criativas, a gente inventar um outro jeito de fazer, a gente pensar um outro jeito de fazer a cadeia girar sem ser super consumindo demais, que produtos a gente vai criar, sabe? Eu acredito muito nisso. Eu acho que a gente agora tem um problema muito grave e um cuidado que a gente tem que ter é de tentar não deixar as pessoas falirem, não deixar ninguém cair, ninguém passar fome, ninguém ficar na miséria, assim, sabe? Quem a gente vai segurar, sabe? Vou segurar o máximo de pessoas que estiver perto de mim, dar a mão, e agora é só isso, a gente precisa sobreviver, assim, e daqui a pouco isso vai gerar coisas legais, sabe? Eu acho que é nisso que eu acredito agora. É isso, a gente não está falando de futurologia, não, a gente está falando de expectativa, e expectativa que é baseada num trabalho que já está sendo construído, né? Porque mesmo sem a gente poder estar na rua, a gente já está trabalhando, articulando, produzindo. Então, as coisas que vão tá aí para a gente quando as porteiras se abrirem estão sendo construídas agora, né? Essas reflexões e elaborações estão sendo construídas agora. Gente, nossa conversa voou, eu falei para vocês. Eu não acredito, eu já queria começar outro assunto. A gente já bateu aqui 53 minutos, então a gente vai ter que se encaminhar para o nosso final, assim. Eu queria que a gente fizesse uma fala, assim, sobre a questão dos aliados, assim, para a gente entender, assim, é importante a gente se colocar como aliada de lutas que não são, né, nossas necessariamente, mas que a gente entende como lutas estruturais da sociedade. Será que isso é um papel importante para o próximo período histórico que a gente está vivendo? E como que vocês veem essa questão de nomear a norma, né? É muito importante a gente estar numa conversa como essa, podendo dar nome às coisas, entender que está tudo bem a gente ser
pessoas cis, a gente tem que deixar isso registrado, porque é na não nomeação da norma que a gente apaga o outro, né? É quando só o negro precisa falar que é negro, o branco não precisa falar que é branco, só a mulher trans precisa falar que é trans e o cis não precisa se nomear como tal. Nesse processo também a gente vai construindo essa mudança, né? E entendendo que a gente não está de chapéu, a gente sabe muito bem a hora do relógio, o lugar que a gente ocupa de privilégio, de posição e etc., mas também o que, que a gente faz disso, né? Eu queria pedir para a gente fazer essa fala e vocês deixarem suas redes de contato para o pessoal achar vocês, que vai ser importante também, o pessoal quiser continuar essa conversa. Eu vou já falar fui a última a falar, a última a encerrar. Eu acho que tem uma coisa, um exercício que eu faço muito e estou disponível a fazer outros, mas uma coisa que me pega muito, eu sempre penso assim, quando eu, mulher, o que eu queria que um homem hétero, branco, estivesse fazendo pelo feminismo? E eu sempre me ponho nesse lugar quando eu penso das outras lutas também, sabe? E é isso, assim, o que eu queria que os homens estivessem fazendo era cedendo espaço. E que eles estivessem falando com outros homens, porque homem só ouve homem, a desgraça. Queria que eles estivessem falando com outros homens sobre isso, assim, que falasse para os amigos, não, isso não tá tudo bem, não pode tratar mulher assim, não, isso não é engraçado. Então, eu acho que é isso, esse é o lugar onde a gente tem que pensar os nossos privilégios. Então, as pessoas brancas cederem espaço para as pessoas negras, as pessoas héteros se reconhecerem como pessoas héteros, e isso é um privilégio, e assim por diante. Então, eu acredito nisso, eu espero que a gente possa cada vez mais tornar aliada, a gente, quando eu digo Faragim, que a gente possa cada vez mais tornar aliada, pensar cada vez mais em diversidade, porque a diversidade, além de responsabilidade, é também que faz uma empresa ser mais legal, mais interessante, mais rica, que faz a gente ser mais... enfim, que faz a gente criar melhor mesmo. Ter todo mundo igual também é um saco. Então, é isso. Eu espero que a gente consiga ocupar cada vez mais. Gabi, muito obrigada. Obrigada, Tenka, Paulo. Foi muito, muito bom. Gratidão, querida. Tamo junto. E é isso. Agora que essa ponte se construiu, nada vai quebrar. A gente vai passar cada vez mais coisa por essa Só ponte. cresce. Bom, gente, eu vou ser curtinha aqui, que o nosso tempo está acabando. Super grata, Gabi. Um prazer estar com vocês, Paulo, Thaís. Conversa frutífera, super fértil, gratidão. Bom, eu acho que o poder da escuta, ele vai ser fundamental. Vou bater nessa tecla da escuta, porque ser aliado é isso, é conseguir ouvir quem está do seu lado. E pegar para si o que tem de elemento para o crescimento nessa troca. Cresci pra caramba nessa conversa, e eu acho que esses diálogos, eles fazem crescer a gente que está aqui e as pessoas que estão ouvindo também. Então, sigamos no diálogo, que é a partir daí que a gente constrói o mundo que a gente pretende. Gratidão, Tenka. Estou muito feliz de você estar aqui, ter aceitado o nosso convite. E é isso, vamos para cima. O que a gente puder ajudar você agora é no front, e a missão também é sua. Tamo junto. Gente, obrigado também, Gabriela, todo mundo aqui, né? Eu acredito 100% na questão da escuta. A escuta ela é muito poderosa para fazer a mudança e ser aliado e entender os nossos lugares de privilégio e entender o poder que tem que ser dado de protagonismo a todos os negros, todas as pessoas trans, diversas, tudo aquilo que precisa se equilibrar no mundo. A gente tem que trabalhar com o humano igual, né? Eu sonho com esse dia em que eu não preciso ficar explicando quem você é e nem explicando quem eu sou, né? E que essas coisas possam acontecer. E a gente está exatamente num momento muito histórico do mundo. A gente está fazendo parte, para mim o século XXI começou agora, e a gente está fazendo parte de moldar esse século que virá e esses anos que virão. Está nas nossas mãos. Eu me sinto muito responsável por isso e entendo as ferramentas que eu vou precisar usar, que é ouvir muito e dar lugar para as pessoas que precisam, negros, criativos, trans, as minorias, as pessoas que têm mais necessidade, sem dúvida nenhuma.
É isso, galera. Gratidão. Vamos aí encerrar nossa primeira parte dessa live. Quero agradecer demais todos vocês por terem aceitado o convite, por terem se exposto, colocado aqui as vulnerabilidades. Não são todas as pessoas que topam vir para uma conversa dessa. Eu agradeço demais a abertura e a disposição de vocês nessa troca tão rica, viu, gente? Tamo junto. E aí, agora vamos encerrar aqui. Um beijo, gente.